Ei gente, tudo bem? Estão lembrando de me curtir? De divulgar o canal? Favoritar? Vamos continuar com arte asteca? Vamos lá? A arte asteca é muito rica, então eu selecionei alguns elementos que eu julgo importantes e que podem dar uma noção geral do trabalho artístico deles, ok? Eu vou falar da escultura Coatlicue. É uma escultura de basalto, feita mais ou menos por volta de 1500, portanto já no século XVI. Tem 2,57 metros de altura e foi encontrada na borda sudeste da Plaza Maior, na cidade do México. Bem, depois da conquista espanhola, essa escultura foi enterrada. Por quê? Os espanhóis achavam que era um ídolo pagão e, portanto, inadequado para eles que eram cristãos. Depois de ficar escondida por 200 anos, em 1790, esta escultura foi redescoberta. Antônio León y Gama, um curioso historiador, astrônomo e intelectual, desenhou ilustrações dessa escultura e deu a sua interpretação de quem que ele achava que era. Ele achava que era o deus Teuiamiki, deus dos mortos. E nessa época ela foi super mal vista, assim, como um monstro deformado. Por outro lado, índios mexicanos, que sabiam das coisas, começaram a adorá-la e enfeitá-la com velas e flores. E aí, de novo, para evitar a adoração, ela foi novamente enterrada no pátio da Universidade do México. Coitada, tinha sossego. Em 1803, ela foi desenterrada e o alemão, que eu já falei, Alexander von Humboldt, fez um molde dela. Mas aí, enterraram-na novamente. Gente, que novela mexicana, né? Típica novela mexicana. Em 1823, ela foi desenterrada para que se fizesse outro molde, e aí foi o William Bullock, e aí ela permaneceu no pátio da universidade até o primeiro Museu Nacional Mexicano ser estabelecido. Vamos analisar um pouquinho a pobre escultura que não teve sossego? Coatlicue é a deusa da terra na mitologia asteca, mãe de todos os deuses e deusas. Seu nome significa aquela com saia de serpentes. Ela era mulher de Mixcoatl, chamado Serpente das Nuvens, e tinha 2 filhos com ele. A Coyolxauhqui, que era considerada a deusa da lua, e aquele nosso conhecido Huitzilopochtli, que era o deus Sol. Então ela era mãe dos dois, a lua e o sol. Além dela ser mãe dos dois, lua e sol, ela tinha dezenas de filhas estrelas. Coatlicue tinha a função de varrer os céus 2 vezes por dia. Uma para anunciar a chegada da noite e receber suas filhas, as estrelas e a lua. Outra para saudar o amanhecer e receber o sol, seu filho. Ela também era padroeira dos partos, da guerra, do governo e da agricultura. Sabendo quem era Coatlicue, observem esta imagem. Por que ela está sem cabeça com cobras no lugar? Para lhes responder, vou contar sobre o mito de Coatlicue. Um dia, ela estava varrendo a montanha sagrada de Coatepec, ou Montanha da Serpente, quando uma pena cai em sua veste. Em alguns livros, eles dizem uma pena, em outros, uma bola de pluma. Penas. Anyway, naquele momento, ela concebeu imaculadamente um filho, cujo nome era Huitzilopochtli, o Sol. Ao saber que sua mãe estava grávida, Coyolxauhqui, a lua,
ficou furiosa. Ela reuniu suas 400 irmãs, as estrelas, para atacar a montanha da serpente e matar sua mãe. Porém, uma das irmãs resolveu avisar a Coatlicue. E ao ouvir sobre esse assassinato iminente, ela ficou com medo, obviamente. Mas seu filho, Huitzilopochtli, confortou-a dizendo que ela não precisava se preocupar. Na verdade, ele falou isso de dentro da barriga, tá? É verdade, porque aí o que aconteceu? No momento em que Coyolxauhqui se aproximou de sua mãe, Huitzilopochtli nasceu, já totalmente crescido e armado, pronto para a guerra. Ele cortou a cabeça da irmã e jogou o corpo dela para fora da montanha. E quando ela caiu, seu corpo se desmembrou. Mas o que aconteceu com a Coatlicue? Porque esse mito não menciona sua decapitação, não fala que ela, só a filha que foi decapitada. Então por que essa escultura a mostraria dessa maneira, decapitada, né, com cobras no lugar da cabeça? Aí fica a pergunta. Porém, mais recentemente, uma nova interpretação foi oferecida para explicar essa questão da cabeça. E essa interpretação é baseada em outro mito relativo ao início do Quinto Sol, ou Quinta Era. Os astecas acreditavam que haviam 4 sóis ou 4 eras anteriores à que a gente vive agora. Nesse mito, várias divindades femininas, talvez Coatlicue entre elas, se sacrificaram para colocar o Sol em movimento, fazendo com que o próprio tempo continuasse. E aí elas eram responsáveis por preservar o cosmos, oferecendo suas próprias vidas. E essas divindades femininas também foram simbolizadas por suas saias, chamadas de mantas, o que poderia explicar a cuidadosa atenção dada à saia serpenteante de Coatlicue. E as cobras da cabeça dela, saindo da cabeça dela, talvez representassem o fluxo de sangue, que era um líquido precioso, símbolo de fertilidade. E aí, com seu sacrifício, né, de deixar o sangue fertilizar o mundo, o cosmos, ele estaria permitindo que a vida continuasse. Então essa é uma outra interpretação. Nunca saberemos mais uma vez qual é a certa. Então, né, a gente tem em cima 2 serpentes saindo do seu pescoço, decepado, uma de frente para a outra. A gente vê seios flácidos, que é de tanto amamentar, né, simbolizando aí a vida, a maternidade. E quando a gente observa os braços dela dobrados aqui no cotovelo e as mãos levantadas, como se para atacar, dá uma impressão assim que ela vai dar uma avançada na gente. Observem também que ela tem um colar feito de corações, mãos e crânios, provavelmente de pessoas sacrificadas a ela. A saia de serpente, né? Patas de jaguar, garras de águia, com olhos da morte que dão vida às suas garras. É uma imagem bem impressionante, né? Pessoal, antes de ir, queria lembrá-los do meu curso de arte moderna online. É um curso feito em módulos com um custo muito bacana e um assunto delicioso, que é arte moderna. Tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhada lá no link que eu pus na descrição. Vamos dar uma paradinha? Vamos? Mas na aula que vem tem mais arte asteca, tá bom? Vejo vocês na próxima semana. Beijo, tchau!